Ok, pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é o Anime Amigo, um otaku fanático e um tanto quanto apaixonado por esse mundo dos animes. E hoje vim trazer para vocês um mangá de fetiche bem bizarro que eu li há um tempo atrás e pensei que daria um bom vídeo. O mangá se chama Kanojo wa Soreo Gaman Dekinai, ou em tradução livre, ela não consegue suportar isso. Algo engraçado no título é que Kanojo pode ser usado tanto para se referir a ela, uma mulher, quanto para se referir à namorada. Acho que foi uma piadinha do autor, mas enfim, vamos para o vídeo. O mangá começa com uma pessoa fantasiada de cachorro pedindo para uma mulher não contar alguma coisa para alguém. E em troca, a mulher pede para, essa pessoa deixar ela cheirá-la. Rapaziada, eu falei que o tema desse mangá era fetiches e a coisa só piora. O mangá corta para 10 horas mais cedo. E vemos algumas pessoas conversando na entrada de uma escola e uma pessoa fantasiada de cachorro numa bicicleta. Essa pessoa diz que já está vestida essa fantasia há mais de um ano e que depois de todos se acostumarem, aquilo passou a ser tratado com certa normalidade. Descobrimos que o nome da pessoa fantasiada é Kusahana e o Kusahana diz que a única pessoa que o aceitou é a garota que o cumprimentou, a Hinata, que é representante de classe. Depois desse pequeno diálogo, somos apresentados a um grupo de pessoas que provavelmente praticam bullying com o nosso dogão. Sim, chamarei ele assim a partir de agora. E o professor deles, que diz que na turma ganhará uma nova professora, que coincidentemente é aquela mulher do início do mangá. Bom, já sabemos para que lado as coisas vão se desenrolar. Quando questionada sobre o tamanho do seu busto por um delinquente, a professora responde sem nem se importar, e logo após vai para o fundo da sala onde nosso cachorrão está sentado, e pergunta o que caralho era aquilo. Um dos delinquentes respondem que ele era um Rick, fazendo alusão ao termo hikikomori, que é um tipo de pessoa sem vida social que vive presa dentro de casa, e a representante de classe diz que ele não é assim. A representante o apresenta pelo seu nome, que é Kusanara Ryota, prefiro dogão. Daí o delinquente diante diz que ele usa essa fantasia de tanto eles zoarem por ele ser um tonelada. Daí na mesma página o mangá mostra um painel do protagonista pensando que o motivo dele ter começado a usar a fantasia é muito mais obscuro que isso, mas ainda não é revelado de fato seu motivo verdadeiro. Enquanto isso, a professora diz que tem algo fedendo e a representante de turma diz que vai cuidar disso borrifando um perfume no dogão. Mas antes dela conseguir fazer isso, a professora toma o borrifador e diz que isso era a fonte do mau cheiro. Depois dessa apresentação conturbada, os alunos vão para a recreação e o dogão lembra que esqueceu um livro na sala, que deveria devolvê-lo ou ia tomar um esporrão. Então ele encarna um cão de corrida e sai voando para a sala de aula. Depois de recuperar o livro, ele olha para trás e vê que a bolsa da representante está jogada no meio da sala, junto com um short que ela provavelmente usa para fazer educação física. Ele, sem nem pensar duas vezes, usa o seu olfato apurado de cão, brincadeira, ou nem tanto, né? Ele pega o short no chão e começa a cheirá-lo, como se a vida dele dependesse disso, quando ele é subitamente interrompido pela professora, falando que o cheiro de quem a gente gosta fica muito melhor, e que o restante dos cheiros fica uma porcaria perto do nosso nariz. Ele fica assustado e atira o short para longe, e começa a implorar para a professora não contar, e aqui voltamos para o início do mangá, onde ela diz que não vai contar, mas em troca ela pede para ele que ele a deixe o cheirá-lo. E avança nele e começa a cafungar o nosso dogão. Num ato de puro êxtase, ela abre a fantasia dele e chega lá. Isso mesmo, apenas o cheirando. Ela gruda igual um carrapato no prota, que fica pensando que a vida dele vai ficar bem mais fodida do que já está. Rapaziada, eu disse que esse negócio só ia piorar. E ainda estamos no primeiro capítulo, hein? O capítulo 2 se inicia com a mulher agarrada no dogão, com tanta vontade que ela começa a babar. Não satisfeita, ela dá uma lambida no cangote dele, que faz ele sair disparado de cagaço dela. Ele corre para bem longe e acaba esbarrando na representante de turma. E a sua fantasia acaba abrindo, pois ele não teve tempo para arrumar, depois de ter quase sido violado pela professora maluca. Aqui vemos que o moleque é até pintoso. Olha a carinha dele, vai falar que você também não daria uma cafungada no dogão. A representante fica surpresa, e logo que ele percebe, ele coloca rápido a cabeça da fantasia e sai correndo. Ela dá uma coradinha e diz que ele perdeu peso. No dia seguinte, os valentões escreveram inútil na mesa do dogão, que não foi para a escola. A professora, meio curiosa, chama a representante e pergunta para ela se ela tem um minuto. E o manga corta pro garoto cão deitado na cama em posição fetal, pensando na roubada que ele tinha se envolvido e cedido aos seus desejos, quando subitamente é interrompido por uma voz que é a da sua avó, que diz que uma bela garota veio visitá-lo. Ele sai correndo desesperado, pensando que era Murakami, quando ele realiza que as aulas ainda não tinham terminado e vai atender a garota, que a essa altura do campeonato todos nós já sabemos quem é. Era exatamente a peculiar professora dele, vestindo um uniforme de colegial. Ela pergunta para ele se ela ainda consegue se passar por uma colegial
e o prota só consegue pensar que está fudido e mal pago na mão dessa maluca. O mangá então mostra que a professora chamou a Murakami para conversar e ela literalmente despiu a menina e fez trocar de roupas com ela, para que ela pudesse surpreender o Dogão. Ela começa a olhar para a coleção de figures do Dogão e aparentemente ela manja muito, pois começa a falar o nome delas e dizer que sentiu uma nostalgia as vendo. O Dogão corta ela e pergunta o que caralhos ela estava fazendo na casa dele. E ela pergunta sem rodeios se ele não quer namorar com ela. Bom, a atitude a maluca tem, né? Ela se corrige logo após, dizendo que ela está afirmando que ele vai namorar com ela. E depois ela diz que eles foram feitos um para o outro. O prota encarna o complexo de inferioridade, dizendo que ninguém se apaixonaria por um Dogão ferrapado. E ela diz que ela se apaixonou à primeira vista por ele. Ou melhor, ao primeiro cheiro. Prota entra em desespero e realiza que ela é completamente birutinha da cabeça. E enquanto ele pensa que a mulher que ele ama é a Murakami, a doida tá lá cheirando na cama dele. Ela para de apreciar o odor do Dogão e quase como se estivesse lendo a mente dele, ela diz que a Murakami não o ama e só o trata bem por bondade. Ele diz que sabe disso e ela tira a fantasia dele que faria qualquer coisa por ele, incluindo aquelas coisas. Ele dá um chega pra lá nela e começa a gritar que ele não deseja que a Murakami faça esse tipo de coisa com ele. A professora tira o short da Murakami que ele estava cheirando e coloca na cabeça dele, e pergunta o motivo dele estar com aquilo. Depois disso, ela vai embora e diz para ele entregar para ela. No dia seguinte, o Dogão está refletindo em como vai entregar a bermuda para Murakami, e começa a pensar que se não o fizer, ele se tornaria um pervertido igual a professora. Ele abre a porta da sala e vê a Murakami dormindo, e começa a pensar como ela é linda, quando ela subitamente acorda e o vê na porta. Ela pergunta o motivo dele não ter ido para a escola no dia anterior e ele dá uma desculpa dizendo que estava doente, mas que já melhorou. Ela se despede e diz que está atrasada para o clube dela. Agora, sozinho, o prota brota o seu plano em ação, de devolver o short, quando ela volta correndo e diz que esqueceu de dar bom dia para ele. Ele se assusta e depois começa a pensar como gosta dela. Mais tarde, a professora está dando uma aula e escreve a palavra anormal no quadro. Ela pede para um dos delinquentes dizer o que vem à mente quando ele lê a palavra. Ele começa a citar algumas coisas estranhas como SM, Lolicon e manda um escatologia no final. Eu fiquei curioso e fui pesquisar a palavra. E, bom, eu não entendi muito bem o que ela significa, mas era algo relacionado ao final de jogo dos humanos no mundo. Algo como o que seria o propósito final dos humanos no mundo. Ou algo parecido, uma baboseira religiosa, mas enfim. A professora pergunta agora para Murakami e dá um exemplo em que as flautas e os sapatos das garotas começam a sumir e pergunta o que ela acharia se ela descobrisse que a pessoa que roubou as roubou para lambê-las e fazer outras coisas. Aliás, isso me lembrou um outro mangá bizarro que daria um bom vídeo falar sobre. Quem sabe um dia eu ainda trago ele. A Murakami responde que seria nojento e essas palavras atingem o nosso protagonista mais fundo que uma bala de 762. Um outro professor da escola aparece e encerra a aula, e diz que aquilo não era certo de ser ensinado para as crianças. O protagonista aproveita a oportunidade e sai da sala para se esconder num lugar isolado da escola, e começa a refletir sobre as palavras da Murakami. A professora consegue achá-lo, e começa a chutar cachorro morto. Essa frase ficou muito boa, cara. E depois de pegar na pata do protagonista, ela diz que tem uma chance da Murakami ser tão anormal quanto ela. O prota fica puto e pede para a professora não comparar a Murakami com ela. E a professora diz que provavelmente a Murakami também dá prazer a ela mesma. O protagonista tem um treco dentro da fantasia e a professora começa a falar umas coisas muito vergonha alheia que eu não vou narrar. Aliás, no momento que eu estou narrando esse roteiro, a minha querida mãezinha já passou 2 vezes por mim, me olhando com uma cara de desgosto. Mas enfim, o protagonista voa nela com raiva e implora para ela. A professora diz que está disposta a usar tudo ao seu alcance para sair com ele, e o protagonista, num ato de desespero, diz que aceita só até o período de experiência dela terminar na escola. Ela concorda e o abraça. A professora, abusando de sua promoção de maluca perseguidora para namorada maluca perseguidora, diz que tem um pedido como namorada do prota. Ela quer entrar dentro da fantasia e abraçá-lo. Ela entra dentro da fantasia, no melhor estilo Gleipnir, e para melhorar a situação, a Murakami chega onde eles estão. E dali ela nota que o protagonista está meio para baixo e tenta falar com ele. E o protagonista tenta responder, mas a professora está assediando ele dentro da fantasia. Ele diz que está brincando de pique-esconde e a Murakami diz que vai se esconder ali também. Ele fala que a aula ainda está rolando e que ela deveria voltar.
quando ela puxa o flashback do motivo dele ter começado a usar a fantasia, que é cortado antes mesmo de algo ser revelado de fato. Ele diz que ela tem que ir embora e ela se desculpa por estar irritando ele. A professora agarra Murakami de dentro da fantasia e diz que ela não está normal. A Murakami pergunta o que foi aquilo e o Dogão se desculpa. Ela diz que está tudo bem e o Prota pergunta o motivo dela estar ali com ele. Ela diz que não é tão legal quanto parece e que às vezes o fardo de ser uma estudante exemplar a sufoca, mas ela não tem coragem de ser uma menina má. Eu acho que eu não entendi o que ela quis dizer com isso, mas enfim. A Murakami pergunta se o motivo dele faltar à aula é a professora e diz que não gosta muito dela. Quando o Prota voa pra cima dela, diz que ela não deve falar mal de outras pessoas, mas nós sabemos o motivo real disso. Ela retruca dizendo que ela já havia falado que ela é uma menina má e por isso precisa dizer que odeia a professora. Quando do nada a professora puta começa a pegar no peito da Murakami através da fantasia só pra sacanear o Prota. E aqui o mangá mostra pro que veio. Gerar conteúdo bizarro e engajar o máximo de Kumers possível. E temos essa sequência de painéis que dispensam qualquer narração. Essa cena toda, o Prota tenta limpar sua fantasia que ficou suja de alguma coisa. O que será? Quando a avó dele o chama dizendo que ele tem visita, ele entra em desespero e pede para a avó dele não deixar a pessoa entrar, mas acaba topando com a Murakami. Eles sobem pro quarto e ela começa a se desculpar por ter o chutado, mas ele interrompe e diz que fez algo imperdoável. Ela olha para ele e diz que não é para tanto e que ela acha que até gostou. Ô cachorrão, aproveita que o carro do ovo não passa todo dia, meu amigo. Ela diz que está prestes a entregar o seu corpo pro Dogão e diz que veio até a casa dele para terminar o que começaram. O animal entra em parafuso e a Murakami diz que estava apenas tirando uma com a cara dele e que esse era o troco por mais cedo. Rapaz, eu tô sentindo um cheiro de mentira aqui. Ela diz que quando para pra pensar no que ocorreu, fica óbvio que tinha mais alguém dentro da fantasia. Eu realmente não... A mim não é um Sherlock Holmes, mas tudo bem, vamos continuar. E diz que provavelmente era a professora, que do nada spawna no quarto do Prota com um sorriso de Keikakudouri, pra quem não entendeu, de acordo com o planejado. A Murakami dá um esporro na professora, que caga para suas palavras e conta que está saindo com o Dogão. A Murakami logo pergunta para eles com que ela está o chantageando, e a professora, tacando lenha na fogueira, pergunta se ela não acredita nisso só porque sabe que ele gosta dela. A Murakami fica sem responder, e a professora pergunta se ela também ama o Dogão. Ela diz que poderia, e a professora já corta propondo que se ela realmente ama o Dogão, ela deveria entrar na fantasia dele pelada. O Prota, por sua vez, está congelado com a situação toda, e é melhor que você fique assim, seu quadrúpede maldito. Não vai estragar as coisas mais uma vez. A Murakami diz que não é normal como a professora, e fala que só faria isso com a condição da professora nunca mais chegar perto dele. A professora concorda e a Murakami pede para ela apagar a luz para começar a se despir. Rapaz, eu não sei como chegamos até aqui, nem para onde vamos. Só sei que chegamos e vamos para algum lugar. A professora, muito sacana, acende a luz e a Murakami se joga no chão. Após essa travessura, ela diz que está na hora do golpe final e mostra o short de Murakami que estava com o Prota. A Murakami sai correndo do quarto e o Prota realiza que já era, mas para surpresa deles, ela volta e diz que a professora só está brincando com o Dogão e que isso não é legal. A professora retruca, dizendo que o ama de verdade, e o protagonista, que estava até então calado, diz que depois de todo esse rolê, ele acha que a esquisitice que ele sentia pela professora é amor. Porra, meu amigo, me ajuda a te ajudar, né, caralho? A Murakami sai correndo e o Prota vai atrás dela para se explicar e diz que o que ele quis transmitir com esse eu gosto dela é o sentimento de incômodo que ele tinha com a sensei, que acabou virando afeição, mas que não era propriamente amor. A Murakami diz chorando que isso é mentira e que ele ama de verdade. Depois disso, ela volta a correr e some na escuridão. No dia seguinte, a Murakami caga pro Prota e ele fica triste com isso. No horário do almoço, ele caça um canto e vai comer quando a maluca da professora aparece pedindo pra cheirá-lo. E ele deixa. Porém, eles não contavam que um dos delinquentes da sala estava ali e consegue ver os dois no momento peculiar deles. Algumas horas depois,
O delinquente vai questionar como caralhos o dogão conseguiu tal feito, e o dogão não responde, e ele resolve perguntar diretamente para Sensei. E antes do dogão impedi-lo, a Murakami aparece e pede para conversar com o dogão. Ao intimidar a professora, o delinquente toma uma invertida. A professora pergunta o que ele quer, e ele diz que, bom, ela poderia pagar um babão para ele. Ela aceita, e quando vai começar o ato, ela diz que é impossível, pois ele fede pior que merda. Voltamos para Murakami e o dogão. Ela o chama para uma sala vazia, que se você já tiver sem querer esbarrado num certo tipo de anime, assim como eu, sabe o que acontece nessas situações? Pois bem, ela começa a falar que quando ela tratava o prota bem por pena, ela diz que isso era algo para manter as imagens, e que isso durou até ele começar usar a fantasia de cão. A partir dali, ela via o protagonista como um pet a ser cuidado. Porra, velho, vai lá mais uma maluca nessa história. Ela diz que quando a Sensei chegou e bagunçou toda a relação deles, ela começou a sentir raiva. Porém, ela começou a sentir um tipo de prazer também. Um prazer que crescia junto com a raiva que ela sentia. Ela diz também que naquele dia ela sabia que a Sensei estava dentro da fantasia do Prota e sabia desde o início disso. E começou a se sentir estimulada. E disse que o seu coração saltou quando pensou que ele havia traído. O melhor é a cara de tacho do Prota ouvindo toda essa bullshit. Ela diz que se acha normal. Sério, minha filha? E pergunta o que o Prota acha dela. Ele fica sem reação e ela pede para ele deixar ela mais irritada e diz que provavelmente a professora está escutando a conversa dele. E realmente estava. A Murakami pergunta se a professora faria mais coisas que a irritassem. E a degenerada prontamente concorda e dá boas-vindas ao mundo dos anormais para Murakami. E aqui, bom, não tem muito o que falar além de que a mina tem fetiche em Cold. Minha nossa, por que caralho eu resolvi trazer uma review dessa coisa pro canal? A criatura, digo, a professora, entra nua na fantasia de cachorro e tira a roupa do dogão. Também, e daqui pra frente, as páginas com muita censura, senão quem vai ser enrabado vai ser eu pelo YouTube, falam por si mesmas. Após ela ter um treco, o dogão pergunta se pode virar uma normal como a professora. E aqui, o restante de sanidade que o dogão e eu tínhamos vai pro caralho. Ele diz que ama a professora e ela diz que tá feliz por ouvir isso. E pede pra ele não virar um anormal. Meu ovo, que esse doente mental ainda não virou um. O protagonista diz que só faz 3 dias que a conheceu. E que nunca imaginaria que as coisas terminariam assim. Olha, meu amigo, nem eu, nem você, nem ninguém que tá vendo esse vídeo imaginaria isso. Agradeço ao drogado do mangaka que tirou essa ideia de uma viagem psicodélica que ele teve. Depois de toda essa viagem, chegamos ao último capítulo. O delinquente, ao notar que o dogão não foi para a escola, vai na casa dele conversar. O delinquente diz que provavelmente o motivo do dogão não estar indo à escola é o desaparecimento da professora, e ele tenta tranquilizar o dogão dizendo que ela foi expulsa da universidade que frequentava, e que seu sumiço não era culpa dele. O dogão agradece, e o delinquente diz que foi culpa dele o dogão começar a usar aquele traje, e que ele se sentiria muito mal se ele ficasse mais recluso ainda. Quando descobrimos que a Murakami estava no armário dele, escutando tudo, e bom, ela pede para ele voltar a assistir ela fazendo um remix, se é que vocês me entendem. O mangá tem um time skip de 1 ano, e o protagonista não usa mais aquela fantasia de cachorro, e conseguiu fazer até que muitos amigos. A Murakami chama ele para uma festa e ele diz que não pode ir, pois tem aula particular. O delinquente diz que já está na hora dele esquecer a professora e seguir em frente, mas o Kushahana retruca, diz que realmente tem que ir à aula, já que esqueceu a professora. Na cena seguinte, ele está voltando para casa e diz que era tudo uma mentira, e que nunca conseguiu tirá-la da cabeça. Ao chegar em casa, a avó dele diz que alguém deixou um presente para ele. Ele vai checar e fica feliz ao ver que era uma daqueles robôs que ele gosta, só que de tamanho real. Porém, o robô diz que está feliz em vê-lo, e quando tira a máscara, ele se revela ser a professora. E o Prota voa em cima dela e ela o parabeniza por ter seus 18 anos. Ei, idade boa. Ela diz que a fantasia foi muito cara e pede para ele compensá-la deixando ela o cheirar muito. No painel seguinte, vemos a fantasia do Prota num banco de praça e algumas crianças apontando para ela. E uma das crianças fica assustada e diz que o cachorro é estranho e arrasta a amiga dali. Amiga essa que fica corada ao ver a cena. Em visão de raio-x é a guria. E o mangá se encerra da maneira que começou, bizarramente, com esse quadro e a legenda dizendo que eles tiveram seu final feliz. Então, pessoal, o que acharam dessa jornada peculiar? Eu lembro da primeira vez que eu li esse mangá, eu terminei ele achando que tinha chegado ao fundo do poço, mas o que eu não esperava é que tinha muita coisa pior por aí. Foi uma leitura no mínimo diferente do que eu estava acostumado, e espero que vocês tenham tido esse tipo de experiência.
Acho que é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like e se quiserem mais conteúdos como esse, se inscrevam no canal e comentem. Esse feedback de vocês me motiva a garimpar essas pérolas e resumir a jornada para vocês. Obrigado por assistir até aqui e fui. El Psy Congru. Sério, dá like, pois narrar essa porcaria custou um pouco de respeito que minha família teve por mim.